Olá, boa noite. Eu sou Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. O entrevistado desta edição do Poder em Foco é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, nos últimos tempos, a Lava Jato tem sido questionada por setores da mídia, por setores do judiciário, do legislativo. A Lava Jato está ameaçada, em risco? Bem, a Lava Jato ela representou, na continuidade da ação penal 470, que a gente chama de mensalão, uma mudança de patamar de aplicação da lei para crimes de grande corrupção. Então, uma mudança do patamar de impunidade. Anteriormente, praticamente ninguém era punido por esses crimes. Isso foi alterado. Então, muitas pessoas que cometeram crimes graves de corrupção e lavagem de dinheiro foram levadas às cortes de justiça e estão respondendo. Eu acho que é um equívoco pensar o enfrentamento à corrupção unicamente em termos de Operação Lava Jato. O enfrentamento à corrupção no Brasil e no mundo inteiro, né? Isso é um grande desafio e não se confunde com a Lava Jato. Para que nós possamos avançar, nós precisamos ter processos que sejam efetivos, nós precisamos ter regras claras e, principalmente, a legislação penal tem que ser aplicada de maneira igual e imparcial a todos. Eu acho que existe, sim, algumas possibilidades de riscos, mas o retrocesso é mais o enfrentamento à corrupção, não propriamente em relação à Operação Lava Jato. Entendi. Neste momento, tem uma discussão no Supremo Tribunal Federal que é a respeito da execução de uma sentença após a condenação em segunda instância. Hoje, nós sabemos, o entendimento que prevalece é que é possível, sim, executar uma sentença após a condenação em segunda instância. Isso pode vir a ser revertido pelo Supremo. Na sua avaliação, o que pode acontecer se o Supremo, de fato, reverter esse entendimento? Bem, primeiro é importante destacar que eu sou um juiz formado na aplicação da lei, era um juiz, né? Então a gente tem essa formação toda institucional e, acima de tudo, nós temos que respeitar as instituições. O Congresso, o Supremo, a Justiça, o Poder Executivo. Então, as decisões que forem tomadas, nós podemos até não concordar, podem ser objeto de crítica. A crítica às instituições públicas pode ser até uma crítica, vamos dizer assim, uma crítica forte, mas tem que ser uma crítica respeitosa. Então, nós temos que respeitar sempre as decisões e as instituições. Dito isso, o que acontece normalmente no mundo inteiro, né, inclusive países que nós temos como exemplos de respeito aos direitos humanos, como Estados Unidos e França, se tem presente a necessidade de proteger as garantias do acusado, do investigado, mas se tem também presente a necessidade de preservar os direitos da vítima. Em vários desses países, o julgamento que é considerado é o primeiro julgamento, ou, eventualmente, um julgamento em corte de apelação. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito, né, no 2016, o precedente do relator era até o ministro Teori Zavascki, né, o saudoso ministro Teori Zavascki, um exemplo para todos os magistrados, acabou entendendo, mudando a jurisprudência anterior, que nós não precisávamos esperar o trânsito em julgado. Por que isso é positivo? Porque o nosso processo judicial é muito demorado e tem uma gama de recursos extremamente generosos. Então, às vezes, se tem processos que se tinha ali clara e cristalina a culpa do acusado, seja por corrupção ou seja por outros crimes, né? Não é só corrupção, é também crime de homicídio, é também crime de tráfico de drogas. Às vezes se tinha uma prova clara e cristalina, mas o processo levava uma década, ou levava mais do que isso. E às vezes prescrevia, né? Porque nós também temos nossa legislação que, passado determinado tempo, se a execução não começar, o processo prescreve e não pode ser mais punido. Então, essa mudança de jurisprudência foi essencialmente importante para dar uma efetividade ao nosso processo penal. Esse me parece, com todo respeito a quem pensa ao contrário, o melhor entendimento e é o que nos deixa com mais compatibilidade com o que existe aí fora no direito comparado. A Constituição brasileira é ambígua a respeito disso, porque muitos dizem que a Constituição não permite a execução da pena antes daquilo que o senhor falou, do trânsito em julgado, aqueles que nos assistem, antes que todos os recursos sejam julgados pelo Poder Judiciário. A Constituição é clara a respeito disso, na sua avaliação? Olha, todo texto de direito, seja da Constituição, seja de texto legal, ele é passível de interpretação. Nem sempre a
interpretação literal é melhor. Agora, divergências razoáveis de interpretação do direito são comuns. Entendi. Agora, no caso de haver a reversão, tem alguns cálculos que estavam aí na praça, alguns exagerados, 150, 190 mil presos poderiam ser eventualmente beneficiados e ir para casa esperar os recursos serem julgados. O senhor estima quantos detentos que já estão cumprindo pena que poderiam se beneficiar caso o Supremo reverta essa decisão? Olha, eu não tenho essas estatísticas, né? Nós temos uma carência no Brasil de estatísticas adequadas em vários setores. Isso tem melhorado, né? Inclusive nós temos lá no Ministério da Justiça hoje o Sinesp, um link no próprio site do Ministério da Justiça que pode se consultar indicadores criminais importantes, mas esse dado estatístico eu não tenho. Agora, essa é uma regra um precedente que vale para o futuro. Então a gente não precisa pensar só o presente. A grande questão há um motivo para mudar esse precedente? É a regra, esperar o trânsito em julgado é o melhor? Como é que ficam esses processos? Eles vão ter um fim ou não vão ter um fim? E a gente falava de corrupção, mas pode abranger outros também. Obviamente, quando a gente fala nessa execução da pena para condenados já em segunda instância, todo mundo tem uma lembrança, vem à mente o nome do ex-presidente Lula, que está cumprindo pena por conta desse entendimento do Supremo. Na eventualidade de o Supremo reverter e o ex-presidente aguardar em casa os seus recursos serem julgados, essa mensagem para a sociedade vai ser ruim, pode prejudicar novas investigações, novas operações contra a corrupção? Penso que essa questão não deve ser pensada individualizada, pensar no indivíduo X, no indivíduo Y. Não é? Nós temos que retirar, vamos dizer, a cara desses processos. Nós temos que pensar como uma regra que vai se aplicar em todos os casos e pensar e avaliar essa regra dessa forma. Eu particularmente penso que o processo tem que ter um começo, um meio e um fim. E a regra anterior, que foi lá o precedente da lavra do relator ministro Eri Zavascki, eu acho que é o melhor entendimento. Uma mudança seria interpretada pela sociedade como impunidade, a volta da impunidade? Ela pode ter efeito prático em casos concretos nesse sentido e ser avaliada a partir desses efeitos práticos, porque isso vai postergar a eficácia, a execução de vários desses julgamentos criminais. E tem aquele velho ditado, né? Justiça tardia é justiça falha, ou justiça às vezes nenhuma. E quando tem essa possibilidade de caso acabar em prescrição, né, isso é muito ruim para o sistema de justiça, para a credibilidade do sistema de justiça. Mas, como eu disse, isso não pode ser pensado tendo presente o caso X ou o caso Y. Nós temos que pensar isso como uma regra que vai se aplicar a todos os casos. O Congresso, neste momento, mais especificamente a Câmara dos Deputados, vem pensando em aprovar uma emenda constitucional, deixando isso bem claro a respeito do início do cumprimento da pena, quando deve ser. Não seria melhor mudar de uma vez a Constituição nesse caso, para deixar bem estabelecido esse tipo de procedimento? Essa é uma alternativa. Eu até ouço alguns comentários, às vezes, a meu ver, equivocados, de que o Congresso mexer na regra, isso poderia se representar alguma afronta institucional. Pelo contrário, porque o Supremo Tribunal Federal e as Cortes de Justiça em geral, eles interpretam e aplicam a lei existente. Pode haver divergência na interpretação, mas eles partem do pressuposto que estão aplicando uma regra pré-existente. E o papel do Congresso, do legislador, é formular essas regras e, eventualmente, mudar essas regras. Então, é muito comum, né, se existe uma interpretação, uma regra que é disfuncional, por uma interpretação das Cortes de Justiça, é algo dentro da normalidade democrática e institucional, o Congresso eventualmente alterar. E essa não poderia ser considerada uma cláusula pétrea pelo Supremo e daí, então, derrubar a decisão do Congresso? A presunção de inocência realmente é um princípio cardeal dentro do processo penal. Ela, no entanto, ela está muito vinculada à questão da prova. Seguindo aquele velho adágio, né? Olha, mais vale um culpado solto do que um inocente preso, ou mais vale 10 culpados soltos do que um inocente preso. Existe isso que é de tempos imemoriais, mas sempre isso é vinculado à questão da prova no sentido, para condenar alguém nós temos que ter certeza, para condenar alguém nós temos que ter prova acima de qualquer dúvida razoável.
eu acho que esse aspecto da presunção de inocência, ele tem um caráter absoluto, né? Ele é mais ou menos o núcleo da presunção de inocência. E ninguém, em sã consciência, iria concordar em condenar alguém sem que houvesse uma prova cabal da responsabilidade criminal. Recentemente, o Supremo tomou uma decisão que foi um revés para a Operação Lava Jato, que foram decisões a respeito de réus delatores e réus delatados. Os réus delatados, no entendimento do Supremo, teriam o direito de falar por último e, por conta disso, decidiram que algumas decisões, inclusive quando o senhor era juiz lá em Curitiba, devem ser anuladas essas decisões, pelo que eu entendi. Como é que o senhor se sentiu quando o Supremo decidiu dessa forma? Bem, aí nós temos que dizer o seguinte, eu fui juiz por 22 anos, tá? Juiz de primeira instância. E dentro do sistema judiciário existe todo um mecanismo de revisão de decisões. Então, muitas decisões confirmadas, algumas decisões reformadas. Isso faz parte do sistema judicial, né? O Supremo, os próprios ministros reconheceram que não tem uma regra expressa nesse sentido, que eles decidiram. Foi ali uma interpretação nova, diferente, né? Um julgamento que ainda não acabou. Mas, assim, eu jamais, como juiz, me sinto afrontado. Quando era juiz, agora não. Eu jamais me senti afrontado pessoalmente por qualquer revisão das minhas decisões, porque isso faz parte vamos dizer, do jogo do processo judicial. Agora, tendo saído do judiciário, estando lá como ministro, eu tenho uma opinião a respeito, mas, assim, isso nunca a gente leva para o lado pessoal. Não tem... A sua opinião sobre esses casos específicos é que a interpretação poderia ter sido outra do Supremo, dos delatores e delatados? Olha, como é um julgamento que eles já iniciaram e estão lá discutindo, eu também não me sinto muito confortável em fazer uma avaliação. Não, eles ainda vão finalizar, né? Fazer uma tese, né? Vão finalizar. Qualquer processo, o processo penal, o processo civil, no fundo, o juiz tem que tentar fazer justiça na forma da lei. Esse acho que é o objetivo principal. E se pensar sempre nos resultados substantivos, né? Então, por exemplo, no processo criminal, o culpado deve ser punido e o inocente deve ir livre, não sofrer qualquer sanção. Então, o resultado natural é esse. Quando tem algo diferente disso, é um pouco, vamos dizer, não é o resultado normal do processo. Agora, isso pode acontecer. Decisões do senhor, quando o senhor era juiz, agora o senhor é ministro da Justiça, são contestadas até hoje nas instâncias superiores. Isso é natural, os réus têm direito de fazer isso por meio dos seus advogados de defesa. Uma delas está no Supremo, em breve deve ser analisada, que é uma que coloca em questão a imparcialidade que o senhor teve ou não num determinado processo. Nós estamos vivendo num momento que já há alguns meses são publicadas na mídia mensagens que são atribuídas ao senhor, a procuradores da Lava Jato. Que influência o senhor acha que esse contexto que se formou terá na decisão do Supremo sobre esses casos? Bem, esse é um fato que pode ser analisado de maneira muito plana e objetiva. Houve um grupo pelo menos tem uma investigação na Polícia Federal que aponta nesse sentido, né? Um grupo de criminosos, pessoas envolvidas até em estelionatos bancários, crimes cibernéticos, que teria hackeado, né, ingressado ilegalmente, de maneira criminosa, em aplicativos de mensagens utilizados por procuradores. E essas mensagens estariam sendo aí divulgadas por alguns veículos de imprensa, né? Eu já tenho afirmado sempre, olha, eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. As mensagens que eu tinha, eu saí desse aplicativo há muito tempo, ainda em 2017, então não tenho como fazer ali uma conferência específica. Então é um material obtido de maneira criminosa. E o que eu tenho visto, divulgado de uma maneira absolutamente sensacionalista, com deturpação do suposto conteúdo, né? Do material que foi publicado, né, eu não vi nada assim que justificasse uma afirmação de parcialidade da minha parte nos processos. Ao que havia ali, o que nós temos que entender, todos os processos envolvendo grandes personalidades da política, né? Então, ex-presidente da Câmara, ex-presidente da República, deputados,
senadores, todos esses processos, eles têm uma grande repercussão, né? Agora, todos esses processos foram julgados com base nas provas que foram produzidas. E o que é importante destacar, a grande maioria das minhas decisões, das minhas sentenças criminais, né, foram confirmadas pelo Tribunal de Apelação. Boa parte dessas decisões do Tribunal de Apelação foram confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça. E várias foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que se encontra nos autos. A partir do momento em que o Tribunal Regional Federal confirma a minha decisão, condenação de X ou Y, a decisão dele substitui a minha. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que confirma a decisão do TRF4 substitui a decisão do TRF4. Então, assim, acho que é um grande diversionismo, né, essa discussão centrada nessas supostas mensagens, né, quando o julgamento já galgou outras etapas. O senhor disse que, enfim, é muito antigo, o senhor não guardou as mensagens, não tem nem como conferir. Agora, do que foi publicado, tem alguma mensagem da qual o senhor se lembra vagamente e que o senhor, olhando em retrospecto, pensaria da seguinte forma: talvez fosse melhor não ter escrito daquela forma? Olha, das mensagens lá que eu vi, né, tem coisas que eu posso ter dito, tem coisas que me causam estranheza. Agora, eu vi lá uma suposta mensagem minha que teria criticado uma performance de um procurador da República em audiência, um comentário banal, né? E daí? Qual que é o problema? É um comentário, né? Se é que eu fiz aquele comentário. Agora, a partir daquela mensagem já se faz toda uma especulação de que, eu até ouvi alguém dizer que eu seria chefe da Procuradoria e escalaria os procuradores. Nem as próprias mensagens divulgadas autorizam esse tipo de afirmação. Então, o que se pega é uma suposta mensagem, se deturpa todo o sentido dela para se afirmar algo que simplesmente não existe. Se nós formos verificar objetivamente os casos da Operação Lava Jato, né, mais de 20% dos acusados foram absolvidos. Não cadê a, vamos dizer, correspondência absoluta entre o que dizia a acusação e o que dizia eu como juiz. E ainda assim, indo adiante, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a grande maioria das minhas condenações. Eventualmente, reformou uma e outra para absolvição. Eventualmente, reformou as penas, agravando as penas. O Tribunal Regional Federal, ele, no fundo, tinha um perfil mais rigoroso até do que eu. Né? Então, ele elevou as penas em muitos casos. Né? Então, cadê a parcialidade? Ministro, o senhor tem muitos fãs na política, acabou entrando para o governo do presidente Bolsonaro, ministro da Justiça agora, e tem também alguns adversários na política. As pessoas, às vezes, são críticas em relação ao senhor. E eu queria falar um pouco, se o senhor me permitir, da sua relação com alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal. Tem um deles, um dos ministros, o ministro Gilmar Mendes, vocalizou algumas frases contundentes recentemente. Ele disse o seguinte, eu vou ler entre aspas, isso aqui foi o ministro Gilmar Mendes que falou num programa de televisão. Mas aí veja assim, viu, me desculpe, mas aí é um pouco de... esse tipo de... Nós temos que construir diálogo em instituições, claro, né? Então, o que disse fulano X, o que disse fulano Y e tal, etc. Às vezes as pessoas proferem frases que não são as mais felizes. Eu acho que isso é pequena política, entendeu? A gente ficar discutindo esse tipo de afirmação. Né? Até porque, assim, eu não entro num bate-boca público com ninguém. Às vezes eu ouço algumas coisas, eu até gostaria de responder. No mais, às vezes, não respondo. Foi uma frase muito forte do ministro. Deixa eu só ler rapidamente. Ele falou que o senhor chegou quase como um primeiro-ministro ao governo do presidente Bolsonaro e depois virou, frase do ministro Gilmar Mendes, virou esse personagem que o Bolsonaro leva para o jogo do Flamengo. É uma frase um pouco, enfim, desagradável, não é? De um ministro do Supremo em relação ao ministro da Justiça. Por isso que eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. O senhor, como é que o senhor se sentiu ao saber dessa afirmação do ministro do Supremo, Gilmar Mendes? Eu tenho uma postura, né, desde a época da magistratura, agora também como ministro, sempre tenho feito assim, de tratar todo mundo com respeito e urbanidade. Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal dessa maneira. Né? Sempre tratei, inclusive privadamente, com muito respeito qualquer ministro, qualquer decisão, e eu sempre vou proceder dessa forma. Eu acho que não interessa entrar num bate-boca com ninguém, seja
um político, seja um outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, às vezes a gente ouve algumas afirmações que a gente lamenta, né, mas acho que não fazem parte do jogo normal da discussão pública. Eu preferiria não comentar esse tipo de afirmação do ministro, então. Olha, eu assumi o meu trabalho, convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, tenho me mantido fiel aos princípios que me levaram a aceitar, que é a ideia de tentar consolidar os avanços anticorrupção, poder avançar contra o crime organizado, poder avançar contra a criminalidade violenta. Temos apresentado alguns bons resultados. Nós temos aí uma queda significativa do número de crimes nesse ano em comparação com o ano passado. E nós temos projetos que nós estamos tentando trabalhar, inclusive, dentro do Congresso. Pode ter dificuldades ou não, mas o discurso, o meu discurso, sempre vai ser um discurso institucional e respeitoso, a quem quer que seja. Estamos chegando ao fim desse primeiro bloco, mas eu não poderia deixar de perguntar. O senhor veio para Brasília, aqui em Brasília é uma cidade diferente. Como é que tem sido a sua rotina aqui em Brasília? O senhor se adaptou à cidade? Olha, o trabalho tem sido muito intenso, né? Então não resta muito tempo para lazer. O senhor fez algum tipo de lazer aqui já? Já comprei uma esteira. Mas em casa? Não, tô brincando, né? Não, sim, eu tenho uma vida, tento levar uma vida normal, como qualquer outra pessoa, então, eventualmente tem algum jantar, encontro com amigos, encontro também com pessoas do meio político para conversar, isso é algo natural. O senhor gosta de Brasília? Eu gosto. Brasília é uma cidade bonita, diferente, né? É diferente, bem arrumada. Ela tem uma característica peculiar, né? Muitas pessoas vêm aqui para trabalhar durante a semana, voltam para casa no final de semana, às vezes isso dificulta alguns vínculos, a formação de algumas raízes. O senhor tem ficado aqui ou tem voltado para Curitiba? Essa é uma questão que normalmente eu prefiro não responder porque envolve pontos de segurança. Né? Entendi. E também não poderia deixar de perguntar, o senhor foi de fato ao jogo do Flamengo e vestiu a camisa do Flamengo. O senhor torce para o Flamengo ou torce para outro time? Olha, em lugares públicos não tem nenhum problema, né? Então, naquela oportunidade... O senhor tem um time do coração? Eu recebi um convite do presidente para ir até o estádio, fui até lá, eu fui ovacionado juntamente com o presidente, ou o presidente foi ovacionado juntamente comigo. E isso normalmente tem ocorrido com frequência. Em qualquer lugar público, normalmente a gente tem um assédio positivo, né? O que é bom, né? Não que a gente trabalhe para ter popularidade ou para atender exclusivamente a opinião pública. A opinião pública às vezes está errada. Mas é um sinal positivo, sinal de que provavelmente a gente está no caminho correto. Agora, quanto à questão do time, esse é um segredo também. Não é possível. O senhor não revela o time para qual o senhor torce? Eu gosto de deixar algumas coisas como segredo, né? Até para gerar um... Mas o senhor torce para algum time? Sim, certamente. Do Paraná, pelo menos? Aí já é um outro... Já está entrando numa área... Vamos deixar como um mistério. Tá certo. Então tá bom. Aquele dia eu torci para o Flamengo. Tá certo. Com todo respeito ao CSA, fui lá no jogo. Mas o estádio inteiro estava vestido de Flamengo. Né? Inclusive, teve até um episódio engraçado que passou... Qual foi? Passaram algumas crianças, aquelas crianças que entram normalmente no campo, vestindo camisa de um time e do outro time. E alguém falou brincando, a gente estava ali na tribuna, acho que foi o presidente, falou brincando por uma das crianças, aí CSA, daí a criança virou assim, que CSA o quê? Eu sou Flamengo também. Então a própria criança com a camisa do CSA estava torcendo para o Flamengo. Entendi. E naquele momento foi oferecida a camisa, eu coloquei a camisa, não vejo nada de errado nisso. Qual que é o problema disso? Muito bem. Ministro, a gente vai fazer um breve intervalo agora, mas daqui a pouco voltamos aqui com o Poder em Foco. Voltamos já já. O Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360. Nesta edição, o entrevistado é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ministro, pacote anticrime. Estamos em outubro, 10º mês do governo. Não teria sido melhor impulsionar esse projeto lá desde o início? Porque ele foi só agora, né, numa campanha publicitária, sendo apresentado aí para a população. Não teria sido melhor fazer isso antes? Bem, houve um foco do governo, do Congresso, na nova Previdência. Nós apresentamos o projeto
isso em fevereiro. Isso. Muito bem conversado lá com o presidente Jair Bolsonaro. E a ideia seria, o que é importante, assim, as pessoas têm que ter esperança na mudança. E nós entendemos que, embora a gente pode mudar muito com ações executivas, melhoria da criminalidade, mesmo enfrentamento à corrupção, mudanças legislativas são muito pertinentes. Seja porque elas vão dar melhores instrumentos para o enfrentamento do crime, seja porque mandam uma mensagem positiva à população. Então a ideia foi apresentar ali em fevereiro, não é? Não obstante, temos que reconhecer que o Congresso ficou focado na Previdência. Ainda falta ainda o segundo turno. Exato. Deve acontecer, acredito, essa semana. Né? Mas, a partir de agora, acho que o Congresso vai ter mais flexibilidade e liberdade para poder discutir outras pautas, entre elas essa questão do pacote anticrime. O pacote é complexo, tem vários aspectos, amplo. E a gente sabe, é da democracia, vai para o Congresso, sai de lá de alguma outra forma, enfim, nunca sai como o governo manda. Se o senhor pudesse escolher um ou dois pontos que são fundamentais no pacote anticrime, quais seriam eles? Bem, quando se pergunta um ou dois, sempre se fala 3 ou 4, né? Uma das medidas que eu acho essencialmente importante é uma norma, uma proposta que visa enfraquecer organizações criminosas. Que é mais ou menos o seguinte sentido, olha, se a pessoa foi condenada por crime de integrar uma organização criminosa ou por um crime praticado por organização criminosa, não obtém benefícios prisionais, por exemplo, progressão de pena ou livramento condicional, enquanto permanecer faccionado. Qual que é a ideia aqui? É impor ao condenado, ou quem está cumprindo pena, uma escolha, que tem que ser uma escolha básica. Você vai escolher o caminho da ressocialização, da recuperação, ou você vai escolher se manter um soldado do crime. Por quê? A gente não quer manter essas pessoas mais tempo presas, mas nós queremos enfraquecer as organizações. Esse seria um ponto. Esse seria um ponto. Tá? A execução em segunda instância, já mencionei, acho extremamente relevante. Nós também propusemos ali a execução dos vereditos do Tribunal do Júri de imediato. Nós temos o Tribunal do Júri do Brasil, ele é competente para julgar crimes contra a vida. Exato. Homicídio, feminicídio, basicamente esses dois crimes. Nós colocamos na nossa Constituição que o júri é soberano. Mas, na prática, o nosso sistema processual nega autoridade ao Tribunal do Júri. Tanto assim que tem casos, teve até um caso recente aqui no Distrito Federal, de pessoa que foi condenada por um crime terrível, não é? Parricídio, não é? E matou o pai e a mãe. Isso. E a pessoa é condenada e sai pela porta da frente. Se duvidar em alguns lugares, a pessoa sai e ainda pega um transporte público para ir para cá junto com as testemunhas. Ou com os jurados. Então isso enfraquece, né, o Tribunal do Júri e isso passa uma mensagem errada para a população de que o crime compensa. Então o que nós propomos ali também é que em relação ao Tribunal do Júri, os vereditos têm uma eficácia imediata independentemente de recurso. Inclusive baseado em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Um deles a lavra até do presidente, o ministro Dias Toffoli, nesse sentido, por vislumbrar a soberania do Tribunal do Júri como suficiente para autorizar essa execução imediata. Isso tem um potencial muito importante para reduzir crimes de homicídio e feminicídio no Brasil, reduzir a impunidade. Porque, veja, nós temos aquela ideia de que o crime muitas vezes se resolve com políticas sociais e tal. Políticas sociais são importantes, mas não existe uma correlação necessária. Tanto assim que na década do boom econômico, lá de 2000, por exemplo, a economia cresceu, mas o crime também cresceu. E um dos grandes fatores que estimulam a reiteração de crimes ou a prática de novos crimes é a impunidade. Enquanto que a punição manda a mensagem correta, não só para aquele criminoso específico ser punido, mas manda uma mensagem geral para a comunidade: o crime não pode compensar. Então essa também é uma medida essencialmente importante, na minha opinião. O pacote anticrime foi anunciado no Palácio do Planalto numa cerimônia e daí foi lançada uma campanha publicitária. Essa campanha publicitária foi suspensa por determinação do TCU. O governo federal recorre dessa decisão. A minha pergunta para o senhor é:
Será que precisa de uma campanha publicitária, nesse caso específico, para o pacote anticrime? Porque todos os deputados e os senadores já devem ter uma posição formada. Eu acho que é importante para esclarecer a população, porque existe uma série de desconhecimento. Por exemplo, muitas vezes se fala lá a questão da legítima defesa. Há uma crítica, tem uma licença para matar dentro do projeto. Não, não tem uma licença para matar. Inclusive, a norma ali que nós estamos propondo é uma cópia do que tem no Código Penal alemão, no Código Penal português. Posso até citar o artigo 33 em ambos, por coincidência. Então, nós colocamos ali... O senhor está falando daquilo que se conhece como excludente de ilicitude, é isso? Na verdade, nós já temos, né, excludente de ilicitude do nosso Código Penal, a legítima defesa. E é uma discussão ali quanto ao excesso. Quando que se responde pelo excesso. E o que nós propomos basicamente é que, olha, em determinadas circunstâncias, se o excesso for imputável a uma situação de descontrole, estresse emocional, que o juiz possa considerar isso e deixar de aplicar a pena ou diminuir a pena. É que muita gente fala que são aspectos intangíveis para serem considerados, muito difíceis. Tem a mesma coisa no Código Penal alemão, no Código Penal português. Porque fala-se de forte emoção, fala-se de algumas situações. Temos equivalentes em outros dispositivos, e violenta emoção é um termo que nós já temos no nosso Código Penal, quando se fala lá do homicídio privilegiado. Então, não são expressões incomuns dentro da esfera do direito. Entendi. Todas as expressões são passíveis de interpretação. Entendi. Agora, isso eu refuto de maneira veemente. Não existe nenhuma autorização para licença para matar, seja por policial, seja quem quer que seja. O que temos apenas é uma melhor regulação do Instituto da Legítima Defesa, baseado em direito comparado. Ministro, teve uma redução nos índices de violência no Brasil. O senhor acabou de mencionar numa das suas respostas anteriores. Por que aconteceu isso? O senhor tem esses números para explicar para os nossos telespectadores? Eu faria uma retificação. Teve uma grande redução. Né? Por que teve essa grande redução? Como é que o senhor explica isso? Bem, as causas de aumento do crime, as causas de diminuição do crime, elas são difíceis de serem totalmente identificadas, especialmente num curto período de tempo. Tá? Não obstante, o que aconteceu desde o início do ano, o governo federal e os governos estaduais adotaram um discurso um pouco mais consistente com a necessidade de enfrentamento da criminalidade, enfrentamento com o devido processo, diga-se. Isso já tem um impacto positivo, né? No sentido de uma prevenção geral, tanto às vezes para intimidar o criminoso, como para que o policial se sinta mais valorizado e atue mais incisivamente. Do outro lado, o governo federal, desde o início, tem adotado uma política rigorosa contra a criminalidade organizada. Boa parte da criminalidade violenta no Brasil está vinculado ao crime organizado. São disputas de tráfico de drogas pelo mercado, são disputas, às vezes, entre o fornecedor e o consumidor da droga, que normalmente se resolve em sangue. E o governo federal tem tido essa política, principalmente de isolamento das lideranças dessas organizações criminosas, ao contrário de uma política de certa acomodação que se fez no passado. Esse acho que é um dos fatores que tem refletido na queda dos indicadores. Aliado a isso, outras questões pontuais, vamos dizer assim, recorde de apreensão de cocaína pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal. Nós intensificamos também a política de cooperação com nossos países vizinhos para a erradicação de plantação de drogas. Né? Isso tudo tem gerado impactos nessas organizações. A Polícia Federal tem focado muito no trabalho de identificar lavagem de dinheiro e patrimônio dessas organizações criminosas, buscando o confisco, esvaziá-las economicamente. Então, e tudo isso tem gerado um impacto, a meu ver, positivo. O senhor falou sobre drogas. Metade dos estados nos Estados Unidos já tem algum tipo de liberação para uso de uma droga específica, que é a maconha. Um país aqui vizinho do Brasil, o Uruguai, também liberou o uso recreacional da maconha. O senhor tem uma opinião formada sobre esse tipo de política pública, ou seja, liberar a droga maconha para uso recreacional? São experiências que têm que ser muito bem avaliadas. Né? No que se refere aqui ao nosso vizinho, por exemplo, o Uruguai, há um indicador ruim no sentido de que aumentou o número de assassinatos naquele país. Não necessariamente se pode fazer uma correlação
com a liberalização da droga, mas o fato que isso aconteceu, né? É como eu disse, assim, é muito difícil de mencionar qual que é a causa do aumento ou causa da diminuição do crime. Mas o dado objetivo está lá, na liberalização, e houve um incremento de assassinatos. O que eu ouço também em relação a algumas dessas políticas, que elas acabam, vamos dizer assim, liberalizando o mercado, tornando a droga mais acessível para a classe alta e para a classe média, mas as classes mais baixas continuam preferindo o mercado negro porque a substância é mais barata. Então não tem uma solução muito simples. No que existe da atual legislação brasileira, a lei já distingue o traficante e o usuário. Né? O usuário no Brasil nunca vai para a prisão, né? Nossa lei já assim estabelece, mas ainda criminaliza mesmo o traficante de qualquer substância. E enquanto a lei é essa, é isso que o que o governo federal tem que fazer, aplicar a lei mais vigorosamente. Vou voltar nesse assunto, ministro. A gente vai fazer mais um brevíssimo intervalo. É o tempo de tomar um copinho de água aqui e voltamos já. O Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360. E nesta edição, o entrevistado é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ministro, a gente estava falando de drogas aqui. Alguns países liberaram já o uso da maconha. Como é que isso vai impactar no Brasil? Porque o mundo hoje, enfim, está cada vez menor, mais globalizado, as pessoas viajam. Como que o Brasil vai reagir a isso? Normalmente isso é focalizado em um tipo de droga, que é um tipo de droga, pelo menos, não tão impactante como outras, não é? Então, por exemplo, não tenho visto ninguém liberar cocaína, heroína, crack. E são questões relevantes. Veja, nós vamos começar a liberar, nós vamos chegar até onde? Vamos liberar crack, por exemplo, as pessoas utilizarem, traficarem, os danos que isso traz à saúde pública. Então, eu vejo com algum ceticismo uma possibilidade de liberalização total da droga. Pode ser que aconteça, vamos saber do futuro, né? O senhor tem uma posição particular sobre isso? Assim, preferiria que nada fosse liberado ou considera talvez Eu liberar? sou contra o uso de drogas, acho que isso mas isso destrói é famílias, claro. destrói pessoas, mesmo essas drogas, né, tidas como menos danosas, eu acho que elas são extremamente prejudiciais. E a minha avaliação o tráfico de drogas alimenta o crime organizado. Nós temos que combater o crime organizado, dentre outras maneiras, também combatendo o tráfico de drogas. E no seu cardápio não está uma liberação imediata de nenhum tipo de droga? Eu faço parte do governo do presidente Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro foi eleito e isso não é uma promessa da campanha dele, ao contrário, a campanha é no sentido de maior rigor. E eu particularmente me inclino mais nesse sentido, de maior rigor contra o tráfico de drogas, porque a gente sabe do dano que isso traz às famílias, às crianças e adolescentes. O senhor estava falando também sobre combate ao crime. Tem algumas medidas que estão sendo tomadas objetivas e que vão talvez ajudar a reduzir ainda mais a criminalidade. Quais são elas? Bem, são várias medidas lá do Ministério nessa linha, né? Nós temos visto aí desde o início do ano uma queda significativa. Nós temos uma queda mais ou menos de 20% a 22% de homicídios no Brasil, em comparação com o mesmo período do ano passado. E é bom, às vezes, colocar isso em termos humanos, segundo levantamentos feitos por organizações não governamentais e até não muito simpáticas ao governo. Isso significou até julho menos 7.109 pessoas que deixaram de ser assassinadas no Brasil em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, esse número é muito positivo. Não me recordo de ter um histórico no Brasil de queda de 20%, né, até mais de 20%. Se nós formos examinar outros indicadores, especialmente indicadores de crimes relacionados a organizações criminosas, como roubo a instituições financeiras, a queda é de 40%. Roubo a carro, igualmente, os percentuais são significativos. Então, isso tem funcionado. Entre as medidas que nós estamos tomando, que também merecem aqui uma referência expressa, nós temos uma força de intervenção penitenciária no Departamento Penitenciário Nacional. Isso já vinha do governo anterior, mas nós intensificamos. Enviamos essa força ao Ceará, enviamos essa força a Manaus, enviamos essa força ao Pará, para a retomada do controle dos presídios. O que nós estamos vendo, onde a força atua, há uma queda significativa dos crimes
fora dos presídios. Deixa eu só A demonstrar essa relação de que muitos desses crimes são comandados de dentro dos presídios. Queria dar oportunidade para o senhor comentar esse fato que ocorreu no Pará, esse noticiário a respeito de quando chegou a força lá na penitenciária lá no Pará, houve acusação de que teria ocorrido algum episódio de tortura. O senhor se inteirou sobre esse tema e poderia nos explicar o que aconteceu? Não, eu fui até lá, inclusive. Né? E veja bem, o Ministério da Justiça, né, eu também sou um juiz, ex-juiz, desculpe, né, ninguém tolera tortura ou maus tratos, isso não faz parte da nossa política. E qualquer situação que for de fato identificada de tortura ou maus tratos, os responsáveis vão ser punidos. O presídio, onde há essa intervenção, que é o Complexo Santa Isabel, no Pará, era dominado por organizações criminosas. Eu estive lá, no presídio central você tem lá um CV, de comando vermelho pichado. O que me foi dito pelas pessoas que ali trabalhavam é que o presídio era comandado pelo comando vermelho, os agentes, juízes e promotores não podiam entrar no presídio, simplesmente entregavam os alimentos e medicamentos para a organização criminosa que distribuía internamente, que inclusive vendia alimentação fornecida por o Estado aos presos, e privava certos presos dessa alimentação ou de medicamentos, um controle total. A força de intervenção foi lá, tá? Retomou o controle. Hoje qualquer pessoa pode entrar nos presídios. Eu entrei nos presídios. O que nós conversamos lá com o juiz de execução estadual, que está lá permanentemente, com os promotores de execução estadual, que estão lá permanentemente, nós não conseguimos identificar essas situações concretas. Em algumas situações que foram divulgadas como envolvendo maus tratos, verificação demonstrou que eram fraudes. Agora, eu disse sim, eu não tenho controle, não tenho onisciência, mas o que eu posso dizer é que o governo brasileiro, em nenhuma maneira, é conivente com prática de maus tratos ou tortura a presos. Se identificados, serão punidos. Ministro, tecnologia, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, em que pé está a implantação dele? Como pode ajudar, eventualmente, no combate ao crime? Eu vou colocar um exemplo concreto que aconteceu recentemente. Foi divulgado há mais ou menos um mês. Eu sou de Curitiba, eu vivenciei isso em 2008. Teve um assassinato de uma criança de 9 anos, uma menina chamada Raquel Onofre, que atraiu a atenção de toda a cidade. O corpo da menina foi encontrado numa mala, assassinada, na rodoviária. Se houve uma ampla investigação, tentativa de recuperar a imagem, não se logrou descobrir o autor. 11 anos depois, agora em 2019, porque o perfil genético de um preso de São Paulo foi incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos, né? Foi identificado que o material genético dele correspondia ao material genético encontrado no corpo da vítima há 11 anos atrás. E aí, por conta dessa correspondência, se tem o autor do assassinato. Ele, inclusive, confesso. Esse Banco Nacional de Perfis Genéticos tem um potencial para a resolução de crimes, de investigações, gigantesco. E não é uma criação brasileira, outros países fazem isso. Em que pé que está a implantação? O que nós nos propusemos foi que até 2022 nós vamos ter o nosso Banco Nacional de Perfis Genéticos completo. O que é completo? O que é completo? Colhidos os perfis genéticos. De quem? De todo o material biológico colhido em locais de crime. Tá? Intensificada também essa política de colher o material biológico, né, porque tem que preservar o local do crime e tirar o material biológico. E, por outro lado, colher o perfil genético de todos os condenados por crimes violentos, como diz a nossa legislação. No projeto anticrime, nós ampliamos para todos os crimes intencionais. Tá? O que acontece? Esse Banco Nacional foi criado em 2012, a lei não foi implementada, havia resistência no Poder Executivo, começou a mudar ligeiramente um pouco no governo anterior, um pouco, e nós assumimos, a primeira questão, nós temos que cumprir essa lei, porque isso tem um potencial de resolução desses crimes de extrema gravidade, que é essencialmente importante. Porque não adianta só botar a polícia na rua para prevenir a prática de crimes. O que nós temos que fazer é tirar o criminoso perigoso de circulação através de investigação e prisão eficientes. Agora, se a polícia judiciária não tem os instrumentos necessários, fica muito difícil. E tem uma carência muito grande. Esse Banco Nacional tem um potencial imenso. Outros países, como os Estados Unidos, têm lá 12 milhões de perfis genéticos. Nós queremos chegar em 2022
com mais ou menos 750 mil perfis genéticos Quanto vai custar isso? Tem uma estimativa lá, mas de cabeça assim, eu não lembro, mas nós fizemos o cálculo. E o que o tem Ministério verba para isso? Tem. O que o Ministério da Justiça tem feito, né, desde o início do ano? Nós temos incentivado os estados a incluir esse material, colher o material biológico dos presos, realizar os exames e incluir no Banco Nacional. Para isso nós temos disponibilizado verba, equipamento, instrumentos e onde não tem nós temos financiado os laboratórios de perfis genéticos. Isso tem levado ao incremento, nós saímos de uma posição muito ruim e o nosso prognóstico é chegar até o final desse ano com mais ou menos com 69 mil perfis genéticos cadastrados no nosso banco. E vamos intensificar isso. Ministro, como está a sua relação com o presidente Bolsonaro? A relação com o presidente Bolsonaro é muito boa, é ótima, né? Eu falo com ele com frequência, por mensagem ou telefone, ou falo com ele pessoalmente, né? Então é uma relação muito boa, tem uma convergência muito grande em relação a essa necessidade de nós termos um sistema de justiça criminal mais efetivo, de melhorar a segurança pública. É normal. O senhor está feliz de ter aceito o convite dele e ser ministro da Justiça? Olha, é um grande desafio, né? Eu falo até brincando, foram 22 anos de magistratura que eu larguei e não tem volta, né? Em princípio, não tem como voltar. Eu perco tanto as garantias do cargo, como inclusive a questão da aposentadoria. Então foi uma decisão bastante arriscada, mas eu achei que valia a pena. Né? Está valendo a pena? Acho que nós temos conseguido construir políticas públicas importantes, principalmente no âmbito da segurança pública. Eu queria ir além, né? Queria ir muito além disso, mas ainda tem uma janela grande, né, de tempo desse mandato para que nós possamos, além de melhorar os números da segurança pública, também melhorarmos os indicadores da nossa justiça. Agora veja, não é nada trivial, nós temos aí uma redução só em homicídios de 20% no mesmo período do ano passado, de 40% de roubo a bancos. Isso, como disse anteriormente, não é um mérito exclusivo do governo federal, mas eu não tenho dúvidas que o governo federal tem uma participação nesses resultados positivos, principalmente por essa política mais rigorosa em relação à criminalidade organizada e esses outros atos, né? Esse Banco Nacional de Perfis Genéticos. Uma das grandes críticas que fazem no Brasil é a baixa resolução de investigação de crimes de homicídio ou feminicídio. Se nós aumentamos essa taxa de resolução, os resultados vão vir naturalmente. Não existe uma solução mágica. O que existe para combater o crime é prevenir e remediar, né? Punir depois que ele aconteceu. As duas coisas sendo feitas de maneira eficiente, você tem uma redução da oportunidade da prática de crime e você tem uma redução da impunidade, que é um fator motor da reiteração de crimes e do aumento da criminalidade. Ministro, o senhor deu uma entrevista recentemente para uma revista, para a revista Veja, e falou que apoia a candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro, se não estou enganado. E daí foi perguntado para o senhor também sobre suas pretensões político-eleitorais eventuais, e o senhor disse que apoiava a reeleição do presidente Bolsonaro. É isso mesmo? Certamente. Veja, eu fui convidado a participar do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou como ministro da Justiça, estou realizando esse trabalho no âmbito da política do governo, né? O presidente, ele manifestou o desejo de buscar a reeleição, né? E se isso acontecer mesmo, evidentemente, como parte do governo, eu tenho um dever até de lealdade. E eu não tenho esse perfil político partidário. O senhor nunca se vê disputando uma eleição? As pessoas fazem uma série de especulações assim, mas na minha avaliação, eu tenho um perfil mais técnico, ainda não de juiz, né, vamos admitir, eu estou fora da carreira, mas eu estou tentando realizar um trabalho aqui relevante numa área que eu, vamos dizer, modestamente, humildemente, eu avalio que eu tenho algum conhecimento, né, que é a área da justiça e da segurança pública. E o senhor se enxerga algum dia disputando algum cargo público numa eleição? Eu acho improvável, entendeu? Agora, o futuro, né, o futuro é distante. Agora, certamente, jamais concorreria contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é candidato se ele for realmente candidato à reeleição, né?
Mas como se diz assim, não existe nenhum demérito na política. A política é uma das atividades mais nobres. Agora, tem que se ter um determinado perfil, não sei se tem esse perfil. Ministro Sérgio Moro, muito obrigado por sua entrevista, por sua presença aqui no Poder em Foco, e eu agradeço especialmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até agora. Você também vai poder assistir esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No domingo que vem, logo depois do programa Silvio Santos, teremos outro Poder em Foco aqui, novamente aqui, e nós esperamos você.